Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Humanamente, programa de autocuidado, reflexões e informações sobre saúde mental, uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo e a principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Mesmo assim, também de acordo com a Organização Mundial da Saúde, menos da metade dos diagnosticados está tratada. Aqui no Humanamente a gente sempre tenta diversificar ao máximo os nossos assuntos, mas alguns são necessários que a gente repita, converse, faça de novo, como é o caso do nosso tema de hoje, que é a depressão. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia. Esse é um tema que não dá para fugir, a gente tem que voltar a ele sempre, porque as pessoas continuam com muita dúvida, as pessoas continuam com muito preconceito, as pessoas continuam com muito medo, e a gente pensando no Setembro Amarelo, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, atenção, conscientização, prevenção de suicídio, a depressão é a principal doença, a doença mais comumente associada ao suicídio. Então, a gente tem que voltar e a gente vai sempre tratar, esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas, saber o que as pessoas têm de dúvidas com relação à depressão, para a gente poder esclarecer cada vez mais, né? E a gente foi buscar, doutor Daniel, na nossa sala digital Band Google, que faz busca sobre as pesquisas, o que de fato os nossos ouvintes querem saber em relação à depressão, em relação à saúde mental. A gente foi tentar entender o que as pessoas estão mais interessadas e ainda têm dúvidas, até para conseguirmos fazer aqui novamente um programa sobre o assunto. Nos últimos 5 anos, quase triplicou o número de pesquisas, de acordo com a nossa sala digital, em relação à saúde mental e a doenças como depressão, burnout, ansiedade também. As pessoas querem saber, primeiro, como ajudar uma pessoa que tem depressão, como entender se eu tenho depressão e também pesquisaram demais sobre teste de depressão. Isso existe, doutor? São pesquisas, você vê, que estão na base mesmo, né? São pesquisas essenciais para a gente começar a falar do tema. Então, primeiro, esse aumento de buscas nos últimos 5 anos, não por acaso, né? Perto da pandemia para cá. Na verdade, você já vê que antes da pandemia, o problema já vem aumentando, não é de hoje. A gente vê o problema crescendo. A pandemia, ela colocou uma lente de aumento, né? Ela jogou a lanterna ali, um holofote em cima do problema e falou, gente, não dá mais para não falar de saúde mental. A gente precisa falar disso e as pessoas começam a ficar mais conscientes, começam a buscar mais informação e isso, no fundo, é um bom sinal. Né? Não necessariamente as pessoas estão mais doentes. As pessoas já estavam muito doentes há muito tempo. As pessoas estão, talvez, tomando mais consciência e buscando mais informação. E aí as principais, né? Primeiro, como saber se eu tenho depressão, se tem um teste para fazer isso e uma vez suspeitando disso, né, como é que eu ajudo alguém? Então, existem testes para depressão? Existem testes, não existe exame, né? Não existe, não é igual fazer um exame de sangue. Deixa eu ver se eu tô com anemia. Você vai lá, dosa a hemoglobina e sabe se você tá com anemia ou não. Deixa eu saber se eu tô com diabetes. Vai lá e dosa, vê o quanto tem de açúcar no sangue. Tem esse exame. Não tem um exame para depressão. Eventualmente, alguns exames complementares podem ser feitos para saber, por exemplo, se a tireoide está bem, né, para saber se não tem alguma questão no cérebro, mas não é para depressão. Isso é para você excluir outras causas que possam deixar a pessoa desanimada. Mas depressão, propriamente dito, não tem um exame que faça um diagnóstico. Mas existem alguns testes de perguntas e respostas que as pessoas podem fazer e muitas vezes podem ser feitas para elas. Às vezes até a pessoa pode fazer por conta própria, que se não dão um diagnóstico, dão uma pista. Né? Então, e todos os questionários são mais ou menos na linha. Você está mais desanimado do que o normal? Você se sente sem energia? Você fica triste muito fácil? Tá difícil de se alegrar? E aí vai colocando sim ou não, sim ou não, sim ou não. E aí você vai fazer uma nota, né? E uma nota que seja mais inclinada para o negativo. Tô desanimado, tô sem alegria, tá difícil de me animar, tô sem energia, tô cansado, tô pessimista. Isso, obviamente, vai sinalizar pra gente que alguma coisa não está bem. O diagnóstico tem que ser feito por um profissional de saúde para estabelecer adequadamente. Não dá para você fazer um teste desse e sair tomando remédio, né? E o porquê que existem esses testes? Porque isso responde a segunda pergunta. Como saber se eu estou com depressão? A depressão, pra gente entender, assim, para o ouvinte entender, ela é um desbalanço, um desajuste do nosso humor.
que é o nosso humor? O nosso humor é a forma como a gente sente, a forma como a gente reage, o quanto a gente se anima versus o quanto a gente não se anima, o quanto de emoções positivas, aquelas emoções gostosas que a gente gosta de ter, quanto elas estão acontecendo, o quanto as emoções negativas, aquelas que são ruins, a tristeza, a raiva, a irritação, o quanto elas estão acontecendo. Na depressão existe um desajuste. É mais difícil virem as emoções positivas, então é difícil se alegrar, é difícil se animar, é difícil ficar feliz, é difícil achar alguma coisa positiva e é mais fácil, fica muito constante as emoções negativas. A tristeza, o desânimo, a irritação, qualquer coisa eu perco a paciência, qualquer coisa eu choro, tudo é muito complicado. Então, esse é o desbalanço que é a depressão, que muitas vezes se reflete nesses testes e a pessoa pode desconfiar. Agora, como saber? Tem que procurar um profissional de saúde. E, doutor, nessas buscas ainda da nossa sala digital, Band Google, a pergunta que mais aparece sendo pesquisada, e aí se a gente faz a comparação no último ano, nos últimos 5 anos, é o que é a depressão. Você acabou de explicar, dar essa definição clara do que é a doença, mas eu fiquei pensando que ainda existe tanto preconceito, tanto estigma em relação à doença, que talvez as pessoas não entendam se é de fato um desbalanço químico. O quanto a depressão ele está ligado às diferentes fases da vida e ao factual, que a gente fala assim no jornalismo, né? As notícias que acontecem, aos acontecimentos da vida e o quanto não. Ela simplesmente é um desbalanço químico que não escolhe idade, não escolhe raça, classe social, até para a gente tentar ajudar nessa mistura de informações erradas que a gente ainda tem em relação à depressão. A depressão, como praticamente qualquer transtorno mental, é sempre o resultado de um conjunto de fatores ruins. Então, a depressão não é apenas um desbalanço químico. Não é simplesmente uma doença cerebral que você, só manipulando as moléculas, você vai resolver completamente. Mas a depressão passa por isso. Então, a depressão não é também simplesmente uma reação existencial a um problema, a uma conjuntura ou a um contexto. Que se você resolver o contexto, então você zera e elimina a depressão da sociedade ou da vida. Essas são visões reducionistas. Seja qual for, é o conflito na infância, é a questão social, é a vulnerabilidade, é a pobreza, é o neurônio, é a genética. Tudo isso faz parte, mas nada disso explica sozinho a depressão. Então, no mesmo contexto social de, por exemplo, carência, falta educação, falta família, falta conexão, falta recurso, falta Estado, ali existe maior chance, vai ter mais gente ficando deprimida do que numa comunidade que esteja cuidada, que tenha acesso à saúde, à educação, à atividade física, bons relacionamentos. Num grupo vai ter mais depressão que no outro. Mas não é que no grupo que está bem socialmente não vai existir depressão. E não é que todo mundo na situação de carência vai ter depressão. É um fator de risco. Então você começa a entender que ela é multifatorial. Por isso, todas as abordagens, sejam de prevenção, seja de tratamento e de reabilitação, também precisam ser multifatoriais. Não adianta você falar assim, toma só esse remédio. Mas não adianta você faz só uma terapia. Eventualmente, em casos mais leves, casos mais transitórios, uma abordagem mais simples vai dar conta. Mas quando é uma depressão um pouco mais completa, um pouco mais complexa, um pouco mais grave, as abordagens sempre vão ter que ser multidisciplinares. O que dificulta, né, uma das perguntas das pessoas. Como eu posso ajudar alguém que está com depressão? Né? Uma pergunta que apareceu aí na nossa sala digital. A primeira coisa é você ouvir, a primeira coisa é você olhar e você se oferecer para ajudar. Você quer ajuda? Eu estou aqui. Não adianta forçar muitas vezes, claro que no limite você pode até fazer uma intervenção, mas de forma geral, a pessoa ela quer ser cuidada, mas não quer ser forçada. Está disponível? Seria isso? Está disponível. Esteja lá. Se ofereça. Né? Olha, eu estou aqui. Quer falar? Posso te ajudar? Vamos junto.
sabe, vai deixando essa possibilidade para a pessoa, porque às vezes ela só quer saber que tem alguém ali por ela. Às vezes ela vai falar assim, tá bom, então me ajuda. Vai, claro, depender de caso a caso, do relacionamento que você tem com ela, mas estar presente, estar disponível e ajudar nesse combate ao preconceito, que é o principal motivo para as pessoas não se tratarem. Sim, e ainda falando de preconceito, a gente sempre conversa aqui no Humanamente sobre os remédios, que também aparecem nas principais buscas da sala digital. Muita gente buscando sobre remédios, se tem novidades em relação a tratamentos, medo de tomar remédio também. A gente ouviu recentemente até um psiquiatra entrevistado nosso aqui no Humanamente, dizendo que há um descompasso entre o número de pessoas que de fato precisam estar medicadas, precisam tomar os antidepressivos ou os medicamentos, e as pessoas que estão usando. Então, isso, na visão desse especialista, acaba colaborando com esse senso comum de que tem muita gente tomando remédio e de que nem todas essas pessoas precisariam estar tomando remédio, que os médicos estão medicando demais. Então, esse descompasso entre informação, entre profissionais que estão medicando, causa essa falsa sensação e quem de fato precisa não está tomando remédio neste momento. Doutor, o que a gente tem em relação a esse olhar de medicamentos, até pelo preconceito que ainda existe sobre remédios? É muito interessante porque nessa questão de remédio, particularmente, a gente vive entre o excesso e a falta. A gente fica nesse balanço. Tem de mais ou tem de menos? Porque o antidepressivo, quando a gente está falando de depressão, claro, ele tem outros usos, mas quando a gente está falando de depressão, não é para quem está triste, não é para quem está numa angústia existencial, não é para quem está preocupado, não é para quem está de luto, é para quem está deprimido. Todas essas outras situações, elas podem levar ou se associar à depressão, mas não necessariamente. A pessoa pode estar de luto e não estar deprimida, ela pode estar numa crise existencial e não estar deprimida, ela pode estar numa crise de carreira e não estar deprimida. Para essas pessoas, o antidepressivo não vai ajudar. Não é raro que essas pessoas, quando buscam um atendimento, não é impossível que elas recebam um remédio desta maneira, nesse ponto de vista, inadequado. Não é nem porque vai fazer mal, porque vai fazer bem, é simplesmente porque é inócuo, está desperdiçando dinheiro, né, desperdiçando recurso e não está buscando a solução no lugar certo. Ela está sofrendo e ela precisa entender a origem desse sofrimento para poder tratar desse sofrimento, para poder lidar com a sua crise, para poder encontrar o seu caminho. Agora, se a pessoa adoece, se ela fica realmente deprimida, se ela tem um quadro clínico, mesmo que esteja associado ao luto ou a uma crise, o que quer que seja, houve um desbalanço, houve um desajuste do seu sistema de humor. E eu não estou falando só um desbalanço químico, é um desbalanço geral, psicológico, pessoal, familiar, químico. Então, essa pessoa vai precisar de tratamento médico. Ela muitas vezes vai precisar tomar remédio para ajudá-la no primeiro momento, porque às vezes o quadro fica tão intenso que a pessoa não consegue nem pôr em marcha aquilo que ela precisa arrumar para ficar bem. Vai precisar de uma terapia. Vai precisar de ajuda neste momento, como que eu lido com tudo isso que está acontecendo, como é que eu mudo essa minha forma de pensar, como é que eu mudo a minha perspectiva, né? Muitas vezes pode ser necessária uma intervenção na família. Como é que a gente ampara essa pessoa, como é que a gente não julga, como é que a gente não aponta o dedo, como é que a gente diminui o estigma. Então, você veja que é uma abordagem muito menos simplista do que toma um remédio ou não toma um remédio. E talvez por conta disso, esse é um dos motivos, não o único, que pelas estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde, confirmadas por pesquisas feitas no Brasil, no Brasil, 80% das pessoas com depressão não estão tomando o tratamento adequadamente, não estão recebendo o tratamento adequadamente. 80%, de cada 10 pessoas deprimidas nesse país, só 2 estão se tratando direito. Coisa, né? Ou porque não tem o diagnóstico, ou porque não tem acesso ao remédio, ou porque não busca o tratamento por preconceito. Então, o que a gente precisa sempre lembrar, a depressão é uma doença, como outra qualquer. Se você tem uma fratura, você vai no pronto-socorro, você vai no médico. Se você tem uma infecção, você vai tomar um antibiótico. Então é assim que a gente tem que encarar a depressão também. E eu queria falar também, doutor, sobre a depressão em idosos, porque quando a gente está pensando em pessoas mais jovens, né, a gente conversa sempre aqui no Humanamente, há ali um tempo, né, de tratamento, tem muita vida pela frente também. E muitas vezes os sintomas da depressão nos idosos, eles acabam misturados com
características de outras doenças, até de demências, ou de um comportamento que a pessoa mais velha vai demonstrando ali ao longo da vida, reflexo de medicamentos ou não, uma característica mais nostálgica, mais melancólica, que muitas vezes é associada até como sendo normal das pessoas mais no fim da vida. Como reconhecer depressão nos idosos e como abordar isso também nessa fase, mais no fim da vida? Com o tempo, com a idade, a gente muda, mas a gente continua o mesmo. É interessante isso, né? A gente muda, claro, você diminui sua energia, o raciocínio não é mais a mesma coisa, enfim, a motivação pode mudar, mas você continua sendo quem você é. Uma pessoa bem-humorada, ela é uma criança bem-humorada, um jovem bem-humorado, um adulto bem-humorado e um velhinho bem-humorado. Né? Uma pessoa mal-humorada é a mesma coisa. Na essência. Na essência, uma pessoa que sempre foi ativa, ela vai ser um idoso ativo. Bom, mas aí ele não tem limitação, às vezes ele vai usar bengala, às vezes ele vai perdendo autonomia, sim, mas dentro da limitação dele, ele é ativo com a bengala. O que dá para fazer com a bengala? É diferente de você ficar inativo, desanimado. Então, a gente tende com muita, você apontou com muita propriedade, a associar ao envelhecimento algumas coisas que na verdade são sintomas da depressão. Então vai ficando mais quieto, vai ficando mais isolado, vai ficando mais desanimado, vai ficando mais ensimesmado, fechado. Puxa, peraí, essa pessoa nunca foi assim. Então alguma coisa está mudando. No caso da idade, é claro, você pode ver, será que a pessoa está perdendo a audição, por isso ela não está mais interagindo? Será que ela está perdendo a capacidade cognitiva, então ela está evoluindo para uma demência? Ou será que não, ela está desanimada, ela está sem graça, o humor foi para baixo? E não é raro isso acontecer no idoso. Depressão na terceira idade é um problema comum, e é um problema que se associa com outros problemas do envelhecimento. Doenças crônicas aumentam o risco de depressão, dor crônica aumenta o risco de depressão, desamparo, isolamento aumenta o risco de depressão. Quantas vezes a gente não deixa o idoso, deixa ele para lá, ele fica isolado. A gente percebeu isso na pandemia, quando chegou aquela coisa, mas os idosos estão morrendo, e puxa, e nossa, cadê o tio fulano? Cadê meu pai? Não sei o que. Não... Tava lá isolado e ninguém tava nem pensando nele. Aí a pandemia, de novo, colocou esse holofote no isolamento dos idosos. Passou a pandemia, eles voltaram a ficar muitas vezes ali esquecidos, isolados. Então, a gente não deve atribuir ao envelhecimento mudanças de comportamento que, no fundo, podem ser de outra origem. A gente vai mudar, a gente vai se adaptando com o passar do tempo, mas a gente continua o mesmo. Se a gente não é mais o mesmo, ou se você está percebendo que o seu avô, seu pai, seu tio não é mais o mesmo, vale a pena conversar, vale a pena levar para uma avaliação, pode ser para um geriatra. O geriatra está mais do que apto para cuidar da depressão do idoso, pode ser para um médico de família, né? Um médico de família que cuida ali de todo mundo, está mais do que apto para fazer um diagnóstico e dar uma abordagem inicial também para a depressão no idoso. Mas ele pode estar relacionado com quadros de demência, por exemplo? Ele pode estar relacionado com quadro de Alzheimer? Ele pode... E aí o tratamento, claro, tem que ser, né, com vários fatores diferentes, doutor? Claro, se você pensar essas doenças mais da linha neurológica que acontecem com a idade, elas mostram um sofrimento do cérebro, elas mostram que o cérebro já não está funcionando da mesma forma. Então, é comum haver associação com quadros depressivos, né? No Parkinson isso é muito comum, por exemplo. Síndrome de Parkinson associado com depressão também é bastante comum. Às vezes, no idoso, às vezes a gente acha que o idoso está ficando demenciado, porque ele está começando a ficar confuso, desorientado, esquecido, e você vai ver, ele não tem demência, ele tem um quadro depressivo, que como ele já tem uma reserva menor, né, nossos neurônios vão morrendo, a gente vai perdendo a capacidade. Vem a depressão, que deixa a pessoa mais esquecida mesmo, a gente fica mais desconcentrado, a pessoa fica com menos velocidade. No idoso, ele fica funcionando na prática parecendo uma pessoa com demência. Esquece, confunde, não consegue pensar direito, e aí você trata a depressão, volta ao normal a capacidade cognitiva dele. Também tem isso que a gente chama de um quadro de pseudodemência. Mas tudo isso, para a gente pensar aqui, né, nesse nosso programa sobre a depressão em geral, né, sobre a depressão em todo mundo, mostra que ela não escolhe idade,
do ponto de vista de que ela não poupa nenhuma idade, então ela pode acontecer em qualquer idade, mas ela não acontece necessariamente só quando envelhece. Então, quando o idoso está diferente, não é porque ele está idoso, às vezes é porque ele está deprimido, ele não está vacinado contra a depressão, pode acontecer em qualquer idade, né? Então, mais um motivo para a gente ficar atento, para a gente prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu não diria que é um dever, mas talvez seja um dever mesmo de todos nós, a gente prestar atenção, a gente cuidar um do outro, né? Não cuidar da vida alheia, mas cuidar, prestar atenção, olhar e estender a mão quando a gente acha que a pessoa pode não estar bem. E para a gente fechar, doutor, existe uma percepção, talvez porque a gente ouça falar mais sobre a depressão, o conhecimento é mais disseminado, a gente tem as redes sociais também, que tem esse lado bom também do conhecimento, da informação, ela corre mais rápido, inclusive da parte médica, mas há essa percepção de que os quadros de depressão estão aumentando. Mas é uma doença que sempre existiu. Até que ponto, no seu olhar, a depressão é um sinal ou um reflexo dos nossos tempos, do nosso comportamento, de tudo que a gente vive com a chegada de internet, de redes sociais, de muita velocidade, de falta de tempo, de empatia? O quanto que a depressão estar presente também é um sinal desses tempos que a gente vive hoje, doutor? Ou não? Que a gente está fazendo errado, né? Depressão é um sinal que a gente está fazendo errado. E fazendo errado no sentido muito de se afastar da nossa programação habitual, né? Da nossa programação habitual, não, da nossa programação original. Se você pensar, Rô, cárie no dente existe porque a gente refinou o açúcar e a gente criou alimentos que são cheios de substâncias que alimentam as bactérias, né? A cárie não é que ela não existia nunca nos nossos antepassados, mas obviamente se tornou um problema muito maior. E assim, quantas coisas, obesidade, hipertensão, quantas coisas nos afligem, quantos males nos afligem, porque nós fomos criando um modo de vida que não respeita a nossa natureza. Insônia, sedentarismo. Nós não nascemos para ser sedentário, nosso organismo não nasceu para ser sedentário, não é criado para isso. O sedentarismo traz problemas. Então não dá para a gente imaginar que a depressão esteja completamente desatrelada do nosso modo de vida. Porque nós temos um modo de vida para o qual o nosso organismo não é preparado. Que vai de sedentarismo, com alteração de hábito de sono, com alteração de alimentação, com a sobrecarga de informação. A gente hoje vive uma sobrecarga de informação, a gente bombardeia o nosso cérebro de uma forma que nunca aconteceu, não é natural. Né? A gente receber tanta notícia, tanta informação o tempo todo, nosso cérebro não dá conta disso. A vida nas cidades, a vida urbana que a gente cria, ela é diferente, e eu não estou dizendo que necessariamente pior, ela traz muitas vantagens, mas ela é diferente do ambiente que nós evoluímos, de pequenos grupos em que todo mundo se conhecia, né? E as famílias andavam juntas e então estabelecia-se ali uma conexão mais forte. Tem muito mais solidão hoje em dia, solidão é uma coisa epidêmica. Então existe sim um ambiente que nos torna mais vulneráveis para o adoecimento. Isso não significa que a depressão não existia antes, a depressão sempre existiu e se você pensar até em termos de Brasil, o Brasil já era um país com uma taxa de depressão muito alta quando comparada no mundo. Antes de pandemia já estava em 8º lugar no mundo inteiro, em termos de pessoas com depressão. Isso fala um pouco sobre a nossa sociedade, mas isso também tem um substrato, tem uma origem nossa, biológica, genética, como a gente estava falando, é multifatorial. Não dá para ignorar um lado ou ignorar o outro. Tudo isso para dizer que a gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar. Você comer direito, você tomar as vacinas, você fazer atividade física, vai te tornar imortal? Não, né? Você pode ter um infarto mesmo comendo bem e fazendo atividade física. Mas de 100 pessoas que comem bem, fazem atividade física, e 100 pessoas sedentárias que comem mal, um número muito maior de pessoas sedentárias que comem mal vai ter infarto, um número muito menor das pessoas que se tratam, que se cuidam, vão ter infarto. Então, a gente diminui o risco. Então, a gente se cuidando do nosso sono, cuidando das nossas conexões humanas, a gente se relacionando, a gente dormindo bem, a gente fazendo atividade física, a gente comendo bem, a gente vai estar
prevenindo, diminuindo a chance de a gente ter depressão. Não é uma vacina 100%, mas é o que a gente pode fazer, né? E claro, ficando atento aos sinais. Desconfiou, busca ajuda, né? E com essa mensagem, doutor, de um olhar mais cuidadoso com a gente e com os outros, com todo mundo que está à nossa volta, a gente termina o Humanamente de hoje falando sobre depressão, essa conversa entre eu e o doutor Daniel Barros. Até semana que vem, doutor. Até semana que vem. O povo que se cuide aí. Vamos nos cuidar, né, Rui? Isso está ao alcance de todos nós. E Humanamente, se você pegou na metade, pode acompanhar pelo Dial aqui na Band News FM, também pelo nosso site ou com as imagens do YouTube, pelas redes sociais. Dá para acompanhar também pela versão podcast. Até semana que vem. Beijo, doutor. Beijo, tchau.